Fala pessoal, bom dia, hoje é dia 19 de novembro, quinta-feira, a gente tá começando o último Batalha do mais a Século. emoção. Fala galera, quinta-feira, véspera de feriado. Sexta-feira, Hoje quase cara de sexta-feira. sexta-feira, bom dia. Isso aí, Rafa mais animado que eu, com essa bolsa pra cima. Fazer o quê? Acabou a crise. Acabou a crise? Bom, de qualquer forma, bastante coisa pra falar, a gente tem questões aqui no Brasil e principalmente lá fora que tem impulsionado a nossa bolsa, mas antes de qualquer coisa, bom dia aí, Rafa. Bom dia a todos aí. Aliás, eu saí da sala lá na cara do gol para dar um call de venda de mini índice até, que a gente faz muito day trade. E ele está na beiradinha, perdeu 200 ali, vai da venda, nós vamos buscar o alvo com fechamento de gap. Joga o gráfico aqui para mim, vamos rapidinho aqui, antes de falar qualquer coisa, porque estamos na cara do gol aqui, ó. Estamos bem próximo aqui, se perder esses 200 aqui, tem uma oportunidade de day trade, com o primeiro alvo no fechamento de gap 970, ok? E depois na sequência 730, o stop vai ficar aqui pouco acima do 330, tá ok? Então é um número que está até na minha cabeça decorado. Se perder esse ponto aqui, nós temos evidência de baixo, vamos buscar primeiro o alvo aqui, depois 730, com o stop pouco acima de 730, está dado o call aí, Soquinho, vamos Boa. Em frente ao nosso... E aí a gente monitora ao longo do dia se vai dar certo, do programa, se vai dar certo ou não. Fechado, então. Passando aqui para os principais destaques, mercado doméstico e internacional, como se não bastasse essa parte de fora, que a gente vai comentar um pouco da ata, mas aqui dentro também as coisas melhorando para o governo. Lembrando que anteontem o Congresso manteve o veto do reajuste do judiciário, isso aí poupou aí mais gastos daqui para frente para o governo, e também ontem, na continuidade da votação dos vetos, também foi mantido outro veto importante, que era com relação a estender o ajuste do salário mínimo para as aposentadorias. Então, mais uma vitória do governo, assim, marginalmente positiva essa questão, mas a gente tem que lembrar que a vitória foi bem apertada, tá? Não foi... isso aí trouxe mais à tona o quanto a base ainda não está dando tanto suporte para o governo. Então, ficar de olho nisso, marginalmente positivo, mas, de novo, base bem fraca. A gente tem também o Cunha, estava comentando com relação ao impeachment, que deve ficar para 2016, né? A gente teve ali um jantar dele com alguns deputados na semana passada, e ele teria dito que, a conversa do impeachment perdeu força, e dois, a questão do PSDB parar de apoiar ele. Ele ficou um pouco irritado com essa questão também, então a gente deve ver algum início de processo com relação a isso, mas para o ano que vem, o que mais que a gente tem? A gente teve também IPCA vindo um pouco em linha do que o pessoal esperava, mas num patamar alto, e também desemprego, esse sim, surpreendendo para cima, né? Todo mundo esperava 7,6% de desemprego, veio 7,9%, um pouco mais de indicadores que a nossa economia continua se deteriorando. Então foi um pouco desse a parte doméstica. A parte internacional fica realmente com a ata de ontem do FONC, comentando e deixando as portas bem abertas ali para o começo do aumento em dezembro. Então, grandes probabilidades de aumento para dezembro. Se a gente olhar na curva de juros lá fora, embutindo uma probabilidade de 68%. E também, e talvez o que o pessoal e o mercado prestou mais atenção e enfatizou foi a questão de quão gradual vai ser isso. Então, na ata, o pessoal do Fed comentando que realmente dezembro é uma possibilidade grande de aumento de juros, mas dali para frente vai ser algo bem gradual. Então, isso aí, de certa forma, favoreceu ativos de risco. E até as moedas, se a gente for ver, tanto emergentes quanto países desenvolvidos, se valorizando ali com relação a dólar e bolsas ao redor do mundo para cima. Então aqui não é diferente. Se a gente juntar isso lá fora, uma questão de mais apetite a risco, e aqui dentro, na parte política, as coisas de certa forma até andando com essa questão dos vetos, dá para entender
por que essa bolsa aí sobe hoje, né? Mas Depois ainda de muito ontem. sem dinheiro, né? O fluxo é muito fraco ainda, a volatilidade reduzindo, embora a gente tenha assistido aí 3 pregões consecutivos de alta, quem sabe estamos indo para o 4º pregão, mas um movimento ainda muito fraco, na minha visão. Acho que o volume tem diminuído cada vez mais, a cada abertura que acontece o volume está menor. Tem a questão também desse descasamento do horário com os Estados Unidos também, que até 12h30 fica o volume um pouco mais fraco. E essa questão do juros, a gente estava discutindo aqui fora do ar, né? A gente estava discutindo, até então o meu posicionamento era que um juro poderia subir só ano que vem, etc., para esperar mais uma rodada de dados. Mas já que é uma realidade, então por que não subir com antecedência, né? E aí, enfim, já colocar isso para o mercado. Eu acho que o dado legal de você pelo menos informar que o juro vai subir e de forma gradual é que pelo menos o investidor e quem também consome ou quem toma crédito, não toma, tem espaço para estudar o comportamento do mercado, como isso vai reagir, né? É uma coisa que sobe o juro, aí vê como é que ficou o aperto, se ficou legal ou não ficou, quem consome ou quem toma crédito ou quem dá crédito pode remanejar ali a estratégia e esperar por um novo aumento gradual. Então é isso. Ó, o trade está dando certo, hein? Olha lá. Olha lá, olha o tradezinho aí, ó. Dá uma venda no índice do 200 aí, vamos até o 970. Operação ao vivo e a cores aqui, pelo batalha do século. Esse candle vermelho significa que o RAFI está vermelhão, né? Que significa que o RAFI está maior que 2,5, que diz que esse rompimento não é falso. E vamos até 970 aqui para fazer o nosso objetivo. Daqui a pouco a gente vai poder melhorar o stop. Enquanto isso, segue o barco, Kim. Estamos vendidos. Boa. Então, o Rafa aí monitorando esse trade que ele comentou no começo do programa, a gente já pode ir direto ali e falar, obviamente, de índice dólar, né? Acho que, apesar desse trade aí, a gente pode olhar o índice por um período um pouquinho mais longo. O que você está olhando aí? Então, por um período mais longo, colocar aqui o Ibovespa, né? Eu acho que o mais importante da gente avaliar o movimento no curto prazo é isso aqui. Apesar da possibilidade de vir para o 4º dia consecutivo de alta, o índice ainda continua claramente numa faixa de indefinição entre essa forte região de resistência aqui no 48.860 e o suporte no 45.480. E aí não tem jeito. Enquanto não romper um desses dois extremos aqui, tá difícil a gente entender para onde vai esse mercado, para onde está esse fluxo. Eu acho que essa configuração aqui de indefinição vai muito do que eu falei agora há pouco, que não há dinheiro no mercado, o fluxo está muito devagar, a volatilidade diminuiu. Então, realmente, mesmo com a alta de hoje, para ficar animado mesmo na compra, com uma volta de fluxo, o mercado ganhar tendência forte mesmo, precisaria romper essa resistência aqui no 860, no 49 mil pontos, onde a gente abre um pouco espaço aí para ritmar, inclusive reverter tendência. Do contrário, a lenga-lenga persiste. O dólar está em tendência de baixa, tem um viés baixista no curto prazo, está testando um importante suporte aqui na região dos 755, está próximo desse ponto. A perda dessa região abre espaço ainda mais para venda, procurando os 640 para baixo. Claro que tem algumas regiões de enrosto pelo caminho, mas é um movimento aí de dólar impulsionando aí para cima e bolsa para cima no curtinho, procurando 49 mil pontos, e o dólar com tendência de baixa, né, buscando ali pelo menos os 640 para baixo. Boa. Em termos de bolsa como um todo aqui, a nossa visão de fundamentos, de novo, o principal driver ali para a bolsa, para a gente, é a questão política por enquanto. A gente tem ali de principais triggers, talvez, impeachment, que ficou um pouco mais para o ano que vem. Então, até lá a gente vai ter também recesso do Congresso, etc. Isso aí, teoricamente, fica um pouco mais para frente. Outro trigger de curtíssimo prazo seria uma possível saída do Levy, entrada de Meirelles. Enfim, na nossa opinião, pouco muda, talvez marginalmente positivo, porque o Levy está muito desgastado ali, sem poder de articulação política. Isso aí talvez melhoraria, mas de novo, depois de todos aqueles boatos, isso aí arrefeceu bastante. Isso seria um trigger de curtíssimo prazo
nada consistente ao nosso ver. Então, por conta disso, a gente, como o principal driver é política, a política deve ficar parada ali, principalmente com recesso, a gente acha que essa bolsa realmente deve ficar nesse range que está tradando atualmente. Em termos de valuation, não está uma barganha, cerca de 11 vezes preço-lucro para o ano que vem, perto da média ali, de novo. Só que se você olhar, a nossa economia está pior do que a média histórica ali, né? A gente piorou muito, deve ter retração esse ano de cerca de 3, ano que vem 2,5 ou mais, então está chamando a atenção, a gente está com bastante ceticismo ali com relação a esse valuation, se a gente tomar essa questão macro como principal variável, tá? Então é um pouco dessa a nossa visão, de novo, o político que tem que ser monitorado por enquanto, tá? O econômico continua piorando, a gente vê ali desemprego, IPCA 15 agora num patamar alto, então isso aí a gente já vem frisando bastante ao longo dos programas, tá? Indo aqui agora para os papéis, o Ronieri está perguntando de Agro 3 e FESA 4, a gente não olha por conta de liquidez, tá? Então não tem nem como comentar valuation, etc. O que a gente pode falar, eu até cheguei a olhar no passado Agro, Brasil Agro ali, o case é bem interessante, né? Basicamente eles compram ali terrenos, desenvolvem fazendas e vendem a um preço muito maior, obviamente, ou tentam fazer isso. Agora o momento do ciclo deles é justamente de vender e realizar esse lucro. Então é um case interessante, é uma forma bem mais eficiente de você investir em fazenda ou algo nesse sentido. Então até o CEO lá da empresa teve aqui algumas vezes no passado, explicou um pouquinho do case. É um pouco disso, bem interessante. O case, se você puder dar uma olhada, Rafa, não sei se a parte de liquidez atrapalha aí para Agro 3. Atrapalha um pouquinho, sim, mas é um papel, pelo menos custa... Antigamente custava R$1, eu acho que pouco. Essa não é a antiga Ecodiesel? Não, a V-Agro, que é a antiga Ecodiesel. Não, V-Agro é Vanguarda. Vanguarda, não é isso? A antiga Ecodiesel? Não estou lembrado bem. Mas, enfim, o papel, do ponto de vista do gráfico, se te olhar, dá para fazer uma pequena análise aqui, porque o papel segue bem configurado nessa tendência de alta, até com volume, embora fraco, um saldo de volume bem ascendente. Se perder aqui esse 11 e 20, é para caminho um pouquinho para mais queda aqui, procurando 11,70. Mas como você disse, né, o papel, olha aí, teve 12 negócios até agora, com um volume financeiro de R$21 mil. Aí realmente fica muito difícil entender que a análise técnica vai poder funcionar aqui de uma forma mais efetiva, porque a gente precisa de liquidez para que o papel ganhe um pouco mais de fôlego aí. Então seria isso. Boa. Próximo papel é Klabin, o pessoal estava perguntando de Klabin. Klabin, ela tem reportado alguns resultados bons ali nos últimos trimestres. A gente só não gosta o fato dela ter mais exposição ao mercado doméstico, principalmente a embalagens, papel. Isso aí está totalmente atrelado a consumo. E, de novo, como a gente faz essa análise do macro para o micro, a gente entende que tende a sofrer ali. Em termos de valuation, também não tem muita margem de segurança, tradando acima ali das suas competidoras no setor. Por enquanto, resultados satisfatórios, mas a gente prefere ficar em Suzano e Fibria, por exemplo, mais para ficar exposto a dólar, e dólar num patamar mais alto. Então, Fibria Klabin ficamos de fora. O que você tem visto aí de Klabin, Rafa? Klabin também, ele já reverteu a tendência, né? Ele estava numa tendência de alta bem bonitinha, essa tendência já foi revertida. E agora há uma especulação bem mais forte de um padrão até de topo, né? Que a gente chama aqui, que é um ombro, aí tem uma outra cabeça aqui em cima, e depois um ombro aqui em formação. E aí a perda desse suporte aqui na faixa do 3,95 abre espaço para mais venda, procurando suporte aqui em 3,85. Então, 3,95 sai venda, com suporte imediato em 3,85, podendo cair mais até o 3,65. Não vejo espaço para compra não, Kim. Acho que eu arriscaria até uma venda em função do risco, que o papel tem uma reversão de tendência em andamento, até uma figura que pode corroborar
um processo de queda ainda mais forte, procurar para esse suporte aqui, que é fortão aqui no 3,50. Então, eu concordo, eu acho que ficaria um pouquinho fora aí. Boa. Partindo para a próxima pergunta, o Léo estava perguntando aqui como que a gente vê a questão do aumento do imposto sobre importação de aço, com a queda da demanda, se fará diferença. Olha, no relativo, obviamente, é bom, pontualmente bom e positivo para as siderúrgicas, porque você consegue ter mais espaço para repasse de preço aqui, e também você impede ali ou dá um freio ali na parte de importação de aço, principalmente chinês. Então, se isso fosse de fato aprovado, seria marginalmente positivo e pontualmente ali. Mas, de novo, assim como você bem destacou, a principal variável continua sendo demanda, né? A gente vê aí a demanda muito fraca na parte, os principais clientes ali, montadoras, a gente tem linha branca também, indústria, indo muito mal, a gente não vê nenhuma perspectiva de inversão nesse sentido. Então, de novo, apesar de ser pontualmente positivo, a gente ainda acha que a principal variável, demanda interna, vai continuar deixando muito a desejar, tá? Então, por isso que a gente não recomenda nenhuma exposição a nenhuma das 3 grandes siderúrgicas ali, abertas, GGBR, Usiminas e CSN. A gente até tem Usiminas na carteira short, tinha performado muito bem, obviamente agora com essa alta devolveu um pouco, mas no net a gente ainda ganhando bastante na carteira short. Então, ali, para quem até gosta de venda, algo nesse sentido, pode ter uma oportunidade interessante, porque não, os papéis não só subiram por conta da notícia, mas muita gente short, né? E teve short squeeze também para ajudar, mas é isso, ficar de fora, quem é um pouco mais agressivo até dá para ficar short e principalmente Usiminas e CSN, tá? Em termos de valuation. Se puder dar uma olhada ali em siderurgia. Eu estava lembrando de um cliente que me perguntou hoje se valia a pena comprar GGBR, Goal, tá todo mundo atrás de Goal, né? E é impressionante como eu até concordo, né? Quando o papel cai demais, aí todo mundo vem para cima, tipo assim, tá barato, etc. Mas eu acho que aí hoje teve um cliente, acho que vale a pena comentar essa conversa. Tem um cliente que falou assim: não, mas o dinheiro que eu estou aplicando aqui é uma realização de lucro que eu tive. Eu tive lucro em alguns papéis, fiz uma gordurinha, então estou botando lá. Então, assim, na verdade é o seguinte: tá ruim, eu sei que tá ruim, né? Eu interpretei desse lado. Tá todo mundo dizendo que tá ruim, mas eu vou investir porque é uma grana que eu já conquistei, então é uma gordura. Mas mesmo assim, né? Eu acho que tem que ter mesmo que seja uma gordura, você tem que tratar o seu dinheiro, você tem que tratar melhor a sua grana. O que é melhor? Você ficar comprado num papel em tendência de alta ou comprado num papel em tendência de baixa, né? Então eu acho que o custo de oportunidade de retenção desse dinheiro, principalmente para um papel desse, é muito pesado, é muito alto, melhor dizendo. É melhor você estar comprado em Natura, por exemplo, tendência de alta, uma Embraer, uma BVMF, do que um papel em tendência de baixa. Então essa explicação é interessante e vale, porque acho que todo mundo, o papel chama muita atenção, todo mundo quer, porque caiu demais, todo mundo quer comprar. Porém, eu acho que tem que ter saber separar direitinho o que é uma análise de longo prazo, que você não vai olhar o papel dos últimos 10 anos, é uma história. E a outra coisa é o cara olhar o mercado todo dia e dizer, não, eu comprei para longo prazo, mas passa 3 vezes ele zera. Porque sabe que o papel está sofrendo. Só porque o cara ganhou e teve um lucro, não quer dizer que ele pode colocar em qualquer coisa, né? Ou não deveria, porque se você tivesse uma oportunidade só, tudo bem, mas tem várias oportunidades melhores ali no relativo. Então... E aí, quer dizer, no relativo, ele ainda continua perdendo. E esse é um tipo de pensamento que não faz o cara acumular dinheiro. Então, é exatamente foi a questão, a explicação que eu fiz para ele. Mas, enfim, vamos dar uma olhada aqui em Goal, realmente papel firme na tendência de baixa, testando suporte aqui na faixa de 1,99, e tem espaço ainda mais para venda, né? O semanal segue extremamente pesado, caindo aí, feito âncora jogada ao mar, tem espaço pelo semanal até 1,60. Usiminas também está na mesma linha de pensamento aí, teve a questão do imposto, né, que ajudou um pouquinho o papel, mas a tendência de baixa ainda continua muito, muito forte ainda, com alvo no 2,47. E finalizando a CSN, que de todas que a gente comentou, ela para mim é a melhorzinha, porque há, sob o aspecto do volume e da figura triangular, uma condição técnica de largada melhor do que as outras. Enquanto
Gerdau, Goal, Uzi Minas estão em tendência de baixa muito clara. A CSN tem aqui uma formação de figura triangular querendo ser rompida, querendo deixar para trás, principalmente se fechar hoje acima dos R$ 6, onde pode aplicar uma condição técnica na compra e aí esse papel, ao contrário dos outros, eu acho que já vale uma pequena tentativa com stop curto em função da figura triangular. Tá? É só isso. Boa. O Pedro aqui está comentando, né, se a gente podia falar um pouco sobre a aprovação da nova meta fiscal para 2015 e se isso não for aprovado, tem aí força para balançar os ânimos nos últimos dias do ano. Bom, o que aconteceu é que, de fato, a comissão aprovou ali a mudança na meta fiscal de 2015, mas isso aí ainda vai para o Congresso. Então, semana que vem a gente deve ver a votação. Se eles barrarem, obviamente é ruim, você traz aí mais uma derrota para o governo, mas também não seria nada muito drástico. Até lá vai ter bastante articulação nesse sentido. Então, para a semana que vem que ficou a votação no Congresso, lembrando que foram diversas etapas aí de revisões para essa meta fiscal e agora a gente pode chegar até um déficit de 120 bi. Incluindo pedalados. Incluindo pedalados para esse ano, tá? Indo aqui para a Cielo, hoje teve uma notícia de que a Cielo e a Lynx, eles estavam fazendo uma parceria ou estudando uma parceria ali para integrar os sistemas da Cielo e da Lynx, que ela basicamente faz softwares, e isso aí eles iam oferecer para varejo de menor porte. Então, até na última teleconferência da Lynx, eles comentaram que o processo estava andando e as negociações estavam andando bem, mas agora as empresas falando que não chegaram a um acordo, então não vão levar para frente. Lembrando que recentemente, na verdade há algum tempo atrás, a Rede fez a Rede, que é enfim, concorrente da Cielo, fez uma parceria nesses moldes ali com a TOTUS, tá? Bom, em termos de impacto, obviamente difícil de mensurar o quanto isso aí traria de geração de valor, mas a gente acha que outras parcerias podem vir para frente, não é por isso que vai ter um baque muito grande em Cielo, principalmente que é o papel que a gente mais olha e tem mais liquidez. A gente ainda acha um bom investimento, apesar de não estar uma barganha. Eles têm certa resiliência ali, até proteção, né, com relação à inflação, já que a principal fonte de receita é atrelada a volume. Não que não vá cair, obviamente, com toda essa questão econômica, todos os setores tendem a sofrer, mas talvez ela tenha algum tipo de proteção e seja um pouquinho mais resiliente por conta disso, tá? Rafa, se você puder ver Cielo... Eu gosto do papel, mas, assim, é muito importante que o papel ele rompa essa resistência de uma vez por todas aqui no 37,92. Porque eu cheguei até a indicar venda nesse papel quando perdeu 36,44, por conta do novo pivô de baixo, o novo topo fundo descendente. Há uma formação interessante aqui dessa trendline, então é muito importante, muito mesmo no curto prazo, que o papel volte a trabalhar acima do 37,95 para ganhar um pouco de fôlego, para ganhar um pouquinho de força, e aí tentar buscar esse último topo onde vai declarar uma belíssima compra de curto e também de médio prazo. Agora, se o papel no curtinho perder esse suporte aqui no 36, 36,10, aí realmente volta a enfraquecer. E eu diria que eu ficaria neutro, eu não daria uma venda mais, porque os indicadores perderam um pouco mais de força, mas ficaria neutro esperando uma boa oportunidade acontecer. Então, a galera que está querendo comprar mesmo, o primeiro sinal de melhora é o 37,92, 37,95, 38, bola para cima, onde deixa para trás essa trendline de baixa, e aí vai tentar o rompimento desse último topo aqui em 39,70, 39,80, onde declara uma belíssima numa compra. Boa. Agora o CSB está perguntando aqui, ele tem hipermarcas comprado a R$17, o que ele faz agora? É hora de sair? Tem mais fôlego? Tem mais alvo para cima? Eu tenho uma resposta, mas assim, linda, cara. 17 que ele está comprando? Comprado a 17. Comprado a 17, o papel está em 21,50. Teve um belo dia, que foi o dia 3 de novembro, que o papel abriu com 23% de alta. Meu amigo, bolso, imediatamente.
qual é o tipo de papel hoje que está dando aí mais de 20%, no seu caso aí até mais de 23%, 24%, que você está comprado a 17% aí, com o papel custando 21,50. Qual é o mercado que está... Isso, assim, dado que a última vez que o papel testou os 37 foi dia 28 de outubro, então realmente você comprou, poucos dias depois explodiu, né? Que tipo de investimento está dando um retorno mais de 20%? Bolso, pode realizar, não se importa se vai subir. Ah, vai subir mais. Não me importaria com isso, cara. Acho que você saiu na frente de muito investimento, acumula essa grana, esse lucro, trabalha ele melhor para uma outra operação e vai ser feliz no final de semana. Boa. E se, enfim, ele tiver relutante em vender o papel, o que poderia fazer uma outra alternativa é usar derivativos e fazer uma proteção. Boa. A gente costuma fazer muito isso. Depois que um papel estica, você faz uma proteção que chama fence. Basicamente, você garante esse lucro que você teve recentemente, então você tem uma proteção ali em determinado intervalo, mas continua participando de uma alta ainda, se tiver uma alta adicional. E é bem interessante a custo zero. Isso, obviamente, dependendo do vencimento, você consegue definir os ranges e intervalos de upside e downside. Então é interessante também. Fiz isso em Natura. Eu dei um call de Natura 2 dias atrás, o papel andou bem forte. E aí já para muita gente já estava louco, eu falei, pô, vamos fazer uma fence. Protege o papel na perda, ainda tem espaço para ganhar um pouquinho mais para cima, limitando uma operação para vencimento maio do ano que vem. Então tá bem interessante. Legal. Passando aqui para as próximas perguntas. O pessoal perguntando aqui de frigoríficos, né, que tem, e também celulose, que tem se beneficiado aí do dólar. Quais que a gente indica? Na parte, começando de celulose, que a gente até tem um pouco mais de preferência em termos de fundamento, a gente tem uma posição ali em Suzano, em termos de valuation, tem certo conforto ali, está interessante, apesar dessa alta recente do papel, em termos de valuation ainda faz sentido, a gente só fica aí com a luz amarela acesa com o preço de celulose na China, que tem dado um soluço ali, a gente está olhando de perto, mas a gente ainda acha que o dólar nesses patamares ainda vai suportar bem os próximos resultados. Então, aí nossa preferência ficaria com Suzano. E na parte de frigorífico, Minerva é a nossa preferência, muito por exclusão ali. JBS é um belo play de dólar, mas você tem algumas questões ali de investigação, CPI do BNDES é um risco que você não consegue mensurar. Então, a gente prefere ficar fora e Minerva... e Marfrig por conta de governança corporativa e falta de transparência, a gente também não gosta de ter o ativo, então no final seria Suzano e Minerva. Boa, então vamos olhar a Minerva aqui, é o papel também que muito me interessa no curtinho, mas eu acho que está uma fase de realização, ele não perdeu a tendência de alta ainda no curto prazo, mas eu acho que tem uma realização para buscar, uma queda até o 11,70, onde vão buscar a figura de fundo para uma retomada. E aí aqui que vai ser onde os compradores vão voltar a ser testados aqui para ver se realmente o interesse na compra é forte, para voltar para esse último topo para declarar ainda mais compra. E a Suzano é um papel que eu já não gosto muito mais, assim, em termos pelo gráfico, eu acho que já teve uma reversão de tendência, assim como de Klabin, que a gente falou agora há pouco. Há um canalzinho de baixa bem evidente aqui no curto prazo. A perda desse ponto aqui, que eu vou sinalizar para vocês, que é o 17,65, pode abrir espaço para uma realização ainda um pouco mais profunda. A gente tem um saldo de volume bem mais baixo do que o topo anterior. Para mim, uma interpretação de que o mercado vai distribuindo preços aqui, voltando um viés de baixa. Para eu voltar a ficar animadão nesse papel aqui, na compra, a gente precisaria romper o último topo aqui, que é o 19,55. Aí sim, toda essa tendência de baixa estabelecida aqui, ela volta a ganhar força e aí a gente parte para comprar novamente. Boa, e até fazendo um link aqui com o Marcão, que ele está comprado em Suzano, ele está perguntando se deve segurar até o ano que vem. De novo, esse trade, enfim, essa posição em Suzano no nosso portfólio, de novo, a gente como análise fundamentalista, a gente olha um portfólio de ações, tá? Então a gente tem Suzano justamente para compor e pegar o dólar nesse patamar mais alto, mas a gente está muito de olho porque é muito dependente de preço de commodity, isso varia bastante.
você tem a questão da China ali, por isso que eu falei que a gente está monitorando isso de perto. Então, hoje ainda é uma posição bem interessante, mas a gente está bem de olho, não dá para falar e jurar de pé junto que a gente vai manter essa posição até o meio do ano que vem, algo nesse sentido. A gente, de novo, a gente sempre está monitorando, apesar da visão fundamentalista ser de longo prazo, você tem revisão do case dia a dia com as novas informações, tá? Então, por enquanto, a gente mantém ali na nossa carteira como composição. E, de novo, a gente nunca recomendaria você entrar tudo em Suzano ou entrar tudo em algum outro papel, porque não faz sentido. A gente gosta daquela teoria de diversificar e até distribuir ali para você tirar um pouco de risco micro ali de setor, regulação e própria empresa, tá? Então, um pouco disso, o que a gente fala de Suzano em gráfico, dá para falar alguma coisa? Se ele já tem Suzano, o que ele deve fazer? Bom, aí eu deixaria um stop pouco abaixo do 17,70, porque é aquele ponto que, se for perdido, na minha visão, vai ter uma aceleração na venda e aí a reversão de tendência pode ganhar um pouco mais de fôlego. Então, ele já estando comprado, deixaria um stop aí pouco abaixo de 17,70. Ou pode partir para uma estruturada aí, se tiver condição também, né, uma proteção, porque ele deve estar no lucro, eu imagino, por conta da boa performance do papel. Boa. Vamos lá, isso daqui a gente já respondeu. HGTX. Pessoal perguntando de HGTX, enquanto o Rafa coloca no gráfico, em termos de fundamento, a gente não gosta, na verdade, muito por conta do caráter alavancado da empresa, né? A gente comenta bastante aqui que no momento em que a economia está expandindo, de fato, talvez o melhor veículo para se expor ali, um dos melhores no setor, seja a HGTX, porque ela tem poder de alavancagem com as franquias, etc. Só que num momento de contração, a gente prefere ter posição em empresas com lojas próprias, um pouco mais de controle ali. É o caso, por exemplo, de lojas Renner, por isso que tem performado em termos de vendas das mesmas lojas e ganhado market share, tem performado muito bem recentemente. Então, é um pouco dessa a nossa ideia com relação a HGTX. O HGTX vai testando graficamente, é um papel com muitas dificuldades. Ele está testando um ponto aqui que não parece não querer dar trégua de jeito nenhum, né? Testa várias vezes aqui essa resistência e não consegue romper, e pela própria configuração da análise técnica, quanto mais tempo testa e não rompe, mais forte é. Olha, do ponto de vista do trading, aquela coisa de entrar e sair rápido, a ultrapassagem desse ponto pode até facilitar uma possibilidade de compra para buscar o fechamento de gap aqui. Nós temos um gap aqui aberto de longa data, desde maio desse ano, e aí ultrapassa essa reta 70, buscar um fechamento de gap aqui que vai até o 17,90, mas não vejo como uma boa configuração quando a gente olha essa tendência bem mais longa aqui, ó, e a gente passa, por exemplo, um canal de baixo, sabe que tem muito mais papel ainda repicar para depois cair com a mesma intensidade. Quer dizer, eu não vejo diferença nenhuma o papel sair daqui para cá como foi daqui para cá, ou seja, para testar, fazer um topo e voltar a cair. Tendência de baixa de médio prazo ainda fala muito alto. Então, do ponto de vista do trade, tem uma pequena oportunidadezinha aqui, mas com pouco lote, com muita atenção, sem muitos exageros, com stop aqui pouco abaixo de 15,55. Boa. Partindo para a próxima, o Daniel está perguntando onde ele pode consultar a expectativa de lucro das empresas, consenso, preço sobre lucro, etc. A gente costuma ver bastante dado de Bloomberg, que é uma ferramenta do mercado financeiro, e ver no broadcast. Agora, em plataformas abertas, a gente não costuma consultar, então não saberia dizer onde que você olha esses consensos, tá? Porque a maioria, o Bloomberg é muito bom em termos de expectativas e consenso, porque eles têm uma base grande ali do pessoal que faz esse tipo de report, então eles conseguem uma média com uma amostra bem grande, tá? Indo aqui para Itaúsa, falar um pouquinho de bancos, né? O principal setor ali do Ibov, a gente gosta de Itaúsa, particularmente Itaúsa, né? Por conta do spread. E também a gente já emenda e fala um pouquinho de BBAS, mas de novo, a gente gosta da nossa maior posição na nossa carteira recomendada. Vale destacar
A gente até estava conversando recentemente com o pessoal de crédito aqui. Para o ano que vem, realmente, inadimplência pode preocupar um pouco, mas em termos de valuation, tem bastante folga ali para Itaú, tradando 7 vezes ali para o ano que vem. Enfim, já chegou a tradar 8,5, bateu nos 10 no histórico, então tem algum conforto ali mesmo que a gente veja uma leve piora no retorno. A gente está monitorando de perto, mas por enquanto segue sendo nossa maior posição Itaú e Itaúsa. Bom, Itaúsa, acho que está com a mesma cara do índice Bovespa, né? Na mesma faixa de definição, até porque representa aí o maior peso da carteira teórica. Se a gente olhar aqui, Itaúsa, o quadro de definição ainda é muito forte, tem uma resistência intermediária pelo gráfico de 60 minutos aqui no 773, que está sendo testado várias vezes e não consegue romper. Hoje, mais uma vez, essa região está sendo testada. Seria interessante o rompimento para também dar um viésinho e para depois procurar essa última resistência aqui, onde efetivamente sairia para a última compra. Quadro de definição ainda muito forte, tanto Itaúsa quanto Itaú. Vou aproveitar lá e colocar logo Itaú aqui também, ó. Mesma coisa, quadro de definição muito, muito forte. E aí não tem jeito, enquanto não romper daqui para cima, né? Posso até botar a setinha daqui para cima ou daqui para baixo, vai ficar difícil de tentar entender para onde vai esse mercado. Enquanto negocia nesse range aqui, a situação continua de bastante indefinição, sem fluxo, sem tendência, esperando aí o ritmo ficar um pouquinho mais forte. Então, eu aguardaria. Tem uma situação, digamos assim, um pouco mais neutra, esperando o rompimento de um desses dois extremos aí. Vou fazendo um link rápido, BBAS, que o pessoal tinha perguntado também, já que a gente está falando de bancos. A gente ficaria fora. O BBAS, para a gente, pelo menos, é só um call político ali. Se tiver alguma mudança de governo pro ano que vem, algo nesse sentido, talvez ela tende a outperformar, né? Performar melhor do que os outros bancos, mas só nesse caso, porque realmente interferência governamental no papel nos preocupa. A gente não teria um ativo desses se não fosse para esse call político, que não é o caso agora. Bom, assim, também está consolidado, né? Também teria um espaço para uma melhora na ultrapassagem do, olha aqui, 18,42, 18,50, né? Para tentar ali os últimos topos. Mas o cenário de definição também é muito forte, já vem de um rallyzinho de algumas sequências de alta dos últimos dias, até mesmo para esse rompimento o quadro fica um pouco delicado aqui. Então, ficaria um pouco fora e tentaria uma coisinha de leve na compra no rompimento 18,55, somente se tiver um bom stop para colocar, que nesse momento eu não consigo localizar. Ainda prefiro Itaú e Itaúsa. Boa, a gente tem bastante pergunta ainda aqui, mas a gente mais que passou do tempo, mas acho que tem um tempinho para mais uma, Rafa, e eu vou deixar você escolher aí. Diga lá. Qual que você prefere, Croton, Sul América ou Vivit, uma que tinha caído bastante também, que o pessoal perguntou bastante. Escolhe uma que você acha que é mais interessante para você falar. Vamos de Sula, Sul América, porque o papel de tanta desgraça que você está falando, do papel caindo, go out, o Sul América está com uma configuração bem bacaninha. E recentemente ele veio para o rompimento do último topo aqui, junto com o ABV. Eu tinha uma preocupação com essa divergência de topo, né? Já vinha falando nos outros batalhas, né? Que é topo ascendente aqui, topo descendente no gráfico do ABV. Essa última levada aqui foi com um volume muito forte. Estou gostando do papel, acho que é call de compra ali. Eu tenho um alvo no 22,70 para o curto prazo, custou um pouco abaixo de 21,40. Está bem bonitinho, bem armado. É um papel que no meio dessa crise toda, os papéis caindo, etc., está conseguindo sobreviver bem. E aí, para finalizar, está dando certo ainda o nosso call, embora o mercado esteja muito fraco ainda, muito fraquinho. Agora está voltando, meio quase para o 0 a 0, está sendo um perfil mais de scalper aí do índice do que propriamente de um trade efetivo. Vamos ver, vamos torcer para romper o 110, que é a referência do índice, para ver se bate lá no alvo aí. Boa, pessoal, então monitorem ali junto com o Rafa esse day trade ali, e também Sul América com relação ao fundamento a gente mantém na nossa carteira recomendada. A gente reduziu um pouco a posição depois da alta, mas a gente mantém ali com 10%. A gente gosta do setor de seguros, mas ainda a nossa preferência e nossa maior posição fica para BB Seguridade, tá, pessoal? Bom, acho que por hoje é só, a gente já passou do nosso limite, então... A produção tá com fome. O pessoal tá com fome, a produção aqui inquieta.
mãos pro alto ali, em cabeça negativa ali, falando que... Mal-humorado que tá com fome. É, isso aí. A Então, gente pode ficar mais uns 15 minutos aqui, então, né? uns 20 minutinhos ali, acho que eles aguentam. Bom, pessoal, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do programa. A gente convida aí toda terça e quinta, tem Batalha do Século, às 11h30 para falar de fundamento e análise técnica, tá, pessoal? Valeu, Rafa. Valeu, Kim. Bom feriado para todo mundo aí, bom final de semana. A gente se vê na próxima quinta-feira aqui no Batalha do Século. Boa, valeu, pessoal. Até semana que vem. Valeu, tchau.